Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste também em Cafarnaum. E Jesus acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós vemos nosso Senhor na sinagoga em Nazaré, depois de Jesus iniciar a sua missão, fazer algumas maravilhas, prodígios, sobretudo na cidade de Cafarnaum. Ele volta para a sua cidade onde se havia criado, em Nazaré, conforme o costume. E lá Jesus, então, vai fazer a leitura no dia do culto na sinagoga e abre o livro do profeta Isaías. Abre numa passagem eminentemente messiânica, no capítulo 61 do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção. Essa é uma marca distintiva do Messias, aquele que é o ungido de Deus. E depois é interessante que o profeta Isaías começa a elencar aquilo que é a função do Messias. O Messias, ele foi ungido para quê? Para anunciar a boa nova aos pobres, para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Essa é a missão especial de nosso Senhor. Jesus depois vai dizer que se cumpre essa profecia nele mesmo, o que vai gerar a ira das pessoas, né? E vai começar então um caminho de perseguição do Senhor, logo já no início do seu ministério. Mas eu gostaria de me deter nessas que são as funções, as missões do Messias. Jesus veio a este mundo para agir com misericórdia. Tudo aquilo que Ele faz é fruto da sua misericórdia. Ele veio para anunciar a boa nova, o Evangelho, evangelizar os pobres, ou seja, aqueles que passam a indigência da ignorância das coisas de Deus. Jesus veio para iluminar essas pessoas, que no fundo somos todos nós, né? Toda a humanidade que ficou perdida por conta do pecado,
é iluminada pela evangelização do Messias. Ele é enviado também a proclamar a libertação aos cativos. Todos nós, por conta do pecado, somos escravizados. Uma vez que nós estamos no pecado, nós somos escravos do demônio. Jesus veio então para destruir essa escravidão. Ele veio para libertar verdadeiramente as pessoas. É claro que no tempo de Jesus, a ideia de um Messias era sobretudo a ideia de um Messias político. Havia inclusive o grupo dos Zelotas, que era um grupo revolucionário, que desejavam se revoltar-se contra o Império Romano da época. Jesus veio para trazer uma libertação muito mais profunda. Uma libertação que é a libertação de todo o mal. E uma obra, sobretudo, de misericórdia. Aos cegos, a recuperação da vista. Jesus fez muitos milagres, curou muitos cegos da sua vista física. Mas mais do que isso, Jesus veio para iluminar a cegueira espiritual. A luz da fé faz com que nós vejamos as coisas como elas são. E essa é uma das funções principais do Messias. Iluminar o coração daqueles que estão cegos para as coisas de Deus. Libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Nós vemos essa profecia de Isaías se cumprir em nosso Senhor. Esse ministério de profunda misericórdia. Deus veio a este mundo para nos salvar. Para tirar deste mundo a opressão que o pecado havia imprimido, que o demônio havia imprimido em toda a humanidade. E uma vez que nós recebemos essa misericórdia, e essa misericórdia constante, nós podemos experimentá-la na nossa vida, em todos os momentos, nós precisamos também aprender a agir com misericórdia. Aquilo que Jesus, enquanto Salvador, enquanto Messias, fez e continua realizando na sua igreja, nós precisamos também imitar. Nós precisamos, por nossa vez, sermos misericordiosos. Uma das bem-aventuranças é justamente isso, Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tudo isso que nosso Senhor fez, nós, em alguma medida, precisamos fazer. Todos nós somos chamados a ser verdadeiros missionários. E qual é a verdadeira missão do cristão? Qual é a vocação do cristão? É fazer com que comece aqui nessa terra o reino de Deus. Mas é claro que o reino de Deus não é algo eminentemente exterior. Isso também é uma realidade. Mas o reino de Deus não é deste mundo. Jesus mesmo, do alto da cruz vai dizer, meu reino não é deste mundo. Mas Jesus, em outra ocasião, vai dizer que o reino de Deus está dentro de vós. Por isso nós precisamos começar a construir o reino de Deus nas nossas almas e ajudar as outras pessoas a também ter esse reino em suas próprias almas. Precisamos agir com misericórdia. Nós precisamos agir com misericórdia de maneira física, corporal. A igreja tem as suas obras de misericórdia corporais, mas existem as obras de misericórdia espirituais também. E muitas vezes essas são mais importantes ainda. Não descuidando daquelas corporais, que são importantes. Nós precisamos agir com generosidade. Nós precisamos ajudar os aflitos, nós precisamos ajudar a quem passa necessidade. E existem muitas pessoas que precisam do nosso auxílio. À nossa volta, nós vemos pessoas nesse tempo, precisando em todo momento de ajuda. Mas nós precisamos também buscar fazer um apostolado, procurar iluminar o coração das pessoas. Uma vez que nós recebemos os ensinamentos, uma vez que nós somos iluminados pela luz da fé, de alguma maneira nós também precisamos ser luz para os outros. E realizar então uma verdadeira vida de apostolado. Esse apostolado não exige que nós façamos coisas extraordinárias. Alguns poucos são chamados a viver uma vida apostólica, de movimentos grandes, de massas e tudo mais. Alguns são chamados a isso. Mas todos nós somos chamados a viver um apostolado na nossa própria realidade. Talvez na nossa própria família, no nosso próprio trabalho. Sempre é tempo de nós agirmos com misericórdia com alguém. E apostolado, meus irmãos e irmãs, não significa necessariamente proselitismo religioso. Porque o proselitismo religioso, muitas vezes ele pode ser estéril. E às vezes, quando ele é feito com um espírito que não é o espírito de Jesus, ele pode suscitar o contrário daquilo que ele mesmo prega. O apostolado é agir com misericórdia, ou seja, desejar
a salvação para os nossos irmãos. É isso que é viver efetivamente a caridade. É isso que é agir conforme o Espírito de Jesus. Jesus agia em todo momento com o espírito de profunda caridade, para salvar aqueles que estavam junto dele. E nós também, né? No nosso derredor, na nossa família, na nossa própria condição, na nossa própria realidade, nós precisamos buscar agir com misericórdia, e aqueles que estão precisando, né, de algum alento, é nosso dever poder ajudá-los, né? Quantas vezes nós não temos alguém, né, na nossa família, ou então no nosso ambiente de trabalho, que está um pouco acabrunhado, uma pessoa que está passando alguma dificuldade familiar, uma pessoa, né, que está meio sem rumo na vida. Às vezes nós temos alguns jovens próximos de nós, né? Quem já é mais velho, sempre tem alguns jovens próximos de si, que nós podemos dar bons conselhos. Então nós precisamos começar a viver essa vida cristã, porque no nosso tempo nós somos muito chamados a viver uma vida extremamente individualista, né? O individualismo é a marca mais preponderante do nosso tempo. E isso é justamente o contrário da vivência cristã. A vivência cristã é a vivência da caridade, né? As comunidades cristãs precisam viver na caridade. E nós precisamos imitar, né, esses atos de Jesus, imitar também os atos dos apóstolos, né? Como disse, todos nós precisamos fazer um apostolado, e os apóstolos no início eram reconhecidos pelo amor que tinham uns pelos outros, né? Como é que os pagãos reconheciam os primeiros cristãos? Eles diziam: vejam como eles se amam. Então isso também precisa nortear as nossas ações. Procuremos viver então com um coração misericordioso. Ajudemos a quem tem necessidade. E todos nós podemos auxiliar alguém. A gente pode dizer: mas quem precisa de ajuda sou eu. Eu que estou precisando de um auxílio. Isso é verdade, claro. Nós todos precisamos de ajuda. Mas ninguém, né, está tão necessitado que não possa, de alguma maneira, ajudar o outro. Né? Nós vemos isso, por exemplo, né, quando eu era mais jovem, né, lá na minha cidade, em Minas Gerais, às vezes tinha algumas campanhas de Natal, né, de arrecadação de alimentos para ajudar as pessoas. E era interessante que quem mais ajudava os necessitados era quem também era necessitado, né? Às vezes a gente passava em algumas casas de famílias abastadas e a gente não via, né, nenhuma generosidade. Mas às vezes a gente ia na casa dos pobrezinhos e eles que precisavam também de alguma coisa, eles eram os que mais doavam, né? Então um exemplo, né, um exemplo simples, mas para nos mostrar que todos nós podemos oferecer algo a alguém e devemos, né? Seja de maneira física, material, como eu disse, seja de maneira espiritual. Mas a gente não pode, né, se descuidar disso. A vivência cristã depende disso. A vivência cristã depende de nós expressarmos a caridade com atos concretos. Que nosso Senhor nos dê essa graça de termos um coração misericordioso, para que quando nós nos encontrarmos com Ele, nós sejamos, né, felizes de ouvir aquelas palavras que Ele disse lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.